Graça e paz, igreja. Boa noite. Saudade, né? Mas graças a Deus, nós estamos aqui. E eu quero agradecer a Deus por esse tempo, por essa oportunidade. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Reginaldo. Agradecer a Deus pela presença de cada um de vocês que está aqui nessa noite, nesse tempo de frio. Eu quero também agradecer a Deus pela presença dos estrangeiros aqui, que vieram do Chile. E Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é maravilhoso. Presenças estrangeiros aqui sempre traz alegria no meu coração, porque Deus já tem mostrado para mim que aqui vai ter um monte de estrangeiros congregando conosco. Vai ser tanto que nós não vamos podermos entender quando a gente vai falar um para com o outro. Vai ficar como se fosse uma confusão. Mas aqui a gente já está vivendo o reflexo da promessa de Deus. Porque já está passando, eu já vi um americano aqui, e hoje estou vendo as pessoas do Chile. Eu dou graças a Deus por isso. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, capítulo 1. O Gênesis, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do verso 2 até o verso 5. E também nós vamos ler no Evangelho segundo João, capítulo 16, os versículos 7 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: A terra, entretanto, ela sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, e é o primeiro dia. Amém? E vamos ler lá no João, capítulo 16. João 16, versos 7 a 9. Diz assim também a palavra do Senhor: Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
do pecado, porque a humanidade não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai e vós não me vereis mais. Oh, já foi tanto, né? Até 10. Até aqui. Amém? Pode se assentar. A tema da minha mensagem desta noite é bem simples. É a presença de Deus livra do pecado. Amém? A presença de Deus livra do pecado. E eu creio que a gente já ouviu muitas mensagens sobre a presença de Deus. Mas nós sabemos que a palavra de Deus diga de novo, é uma repetição. Quer dizer, o Senhor sempre está nos lembrando a promessa dele conosco, o que ele tem falado conosco. É por isso a gente está vendo que tem toda uma repetição na Bíblia. Esse autor falar e o outro falar, o Antigo Testamento fala de uma coisa, a gente caminhando na Bíblia, lá na frente a gente vai encontrar de novo. Porque o Senhor, Ele sabe quem nós somos. Somos como esquecidos. Sempre nos esquece, mas o Senhor, na sua fidelidade, Ele sempre está nos lembrando. Mandar um servo, faz uma coisa para nos lembrar que Ele tem um compromisso conosco. A partir do verso Gênesis, o verso 1, capítulo 1, a partir do verso 2, a gente lendo, e de repente a gente vai perceber alguma coisa. A gente lê lá, a gente vai ver o Santo Espírito de Deus e também Deus, o agir do Santo Espírito e o agir de Deus. A palavra diz que o Santo Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus, a gente leu, estava movendo. Mas o Senhor, Ele vai falar. O seu Espírito movendo, olhando, é aonde fica a escuridão. O Senhor está também. Mas só que o Senhor, Ele não vai ficar sem fazer alguma coisa. Quer dizer, se ainda nós estamos, ou tem pessoas que estão vivendo na escuridão, saiba que o nosso Senhor, Ele está vendo. Saiba que o Espírito do Senhor está movendo sobre aquele ambiente, sobre aquela vida. Você não está sozinho. O Senhor, Ele está vendo. Mas nós podemos entender, naturalmente, era necessário para ter um dia e uma noite. Mas espiritualmente, o Senhor, Ele estava querendo falar sobre a santificação. O Senhor estava querendo falar sobre a santificação. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A presença do Senhor sobrevoa e Deus tinha falado e Ele tinha separado a luz das trevas. Palavra de Deus que diz que somos a luz. Jesus Cristo é a luz também do mundo. Gênesis 2, no primeiro verso 2,
nos faz ver o plano de Deus de separar seus filhos do pecado, do mundo e de todas as desobediências. Já o Senhor, ele faz isso. Ela é um reflexo de tudo. Desde o início. Desde o início o Senhor faz isso. E ali nós vamos ver a presença de Deus. Ele traz sempre milagres. A presença do Senhor traz prodígios. Mas precisamos entender que a presença do Senhor traz também a santidade junto com os milagres. Quando o milagre do Senhor acontecer no ambiente, essa aqui é um sinal da presença do Senhor naquele lugar. É um sinal da presença do Senhor naquela vida. Porque quando manifesta a presença do Senhor, acontece milagres, acontece crescimento, porque tem algo, é a glória do Senhor que está manifestando. E a glória do Senhor, ela sempre chama a existência. Mas nós precisamos entender alguma coisa. Sobretudo, existe o temor do Senhor. Precisa ter o temor do Senhor naquele lugar. Quando o julgamento do pecado se torna terrível numa igreja, a presença de Deus está mais forte. Se alguém está no pecado e subir no púlpito de Deus, pode ser tocado por Deus. Porque Deus, ele não brinca com o pecado. A gente lembra de Ananias, de Safira, que morreram porque mentiram a Deus. A presença de Deus traz julgamento também dentro da igreja. É forte. Deus é um Deus que não brinca com a sua santidade. Quando Deus está num ambiente, a gente percebe e vê as maravilhas do Senhor. É por essa razão que a gente vê os coxos andam, os mundos falam, cegos vêm, surdos podem ouvir, pecadores podem se arrepender, bebês espirituais cresceram, e crentes com compromisso se santificam. É a presença do Senhor através do seu Santo Espírito que faz isso na vida da igreja, na minha vida, na sua vida. Sempre o Senhor, ele vai separar a luz das trevas. Aonde tem a luz, as trevas não permanecem, não podem. Quando faltar da presença do Senhor, são as trevas que estão. Nós precisamos ter muita atenção com isso, prestar atenção com isso. E a palavra do Senhor vai dizer, lá no João 16, versos 7 até 10, como nós lemos, diz assim: quando ele vier convencer ao mundo do seu pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Se não crê, o caminho
da humanidade, vamos dizer que a humanidade está indo para o inferno por causa da sua incredulidade. E a humanidade está ouvindo a palavra do Senhor, mas está usando incredulidade. É por isso nós que tem em nós, ou que carregamos o Santo Espírito, nós não precisamos parar de evangelizar, de apresentar o Evangelho. Porque se nós guardarmos o Evangelho, vamos dizer, a missão que o Senhor tem confiado a nós, como vai ficar? Quando chegar lá, o que o Senhor ele vai falar? Você acha que o Senhor se ama mais do que os outros? Aquele que está pecando, que está vivendo no pecado? Foi um dia que o Senhor tem me alcançado por um servo dele, que ele aceita antes de mim. Nós temos que ter isso, é muito bom quando nós ouvimos que sempre aqui, graças a Deus, tem um mover de evangelização. E a palavra diz que a festa que tem lá no céu, quando uma alma se arrepender. Como é gratificante para você, diante do Senhor, quando você consegue conversar com uma pessoa e através do Santo Espírito, a presença de Deus que está em ti, o Santo Espírito chega a convencer aquela pessoa. É muito grande diante do Senhor. É por isso não podemos amparar. Nós temos que levar o Evangelho conosco aonde que nós fomos. E a palavra vai dizer, depende desse texto que nós vemos de ler, nós podemos entender o Espírito de Deus, além de edificar igrejas, de usar pessoas para edificar igrejas, a profetizar, a evangelizar, a ensinar, a pastorear. Ele tem como papel primordial de convencer das pessoas dos pecados. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer para você fazer tudo o que puder para se alimentar do Santo Espírito. Porque a presença do Senhor, através do Santo Espírito, o Espírito dele, é muito importante na vida de uma pessoa. Às vezes, o Santo Espírito, a respeito disso, nós temos algo para fazer. Não é somente se assenta, não somente vem na igreja louvar, adorar, vá para casa, não é somente isso. Nós precisamos mais. Porque a palavra do Senhor, a gente se lembra quando o Senhor, ele fala, quem se pedir peixe vai dar escorpião, se pedir vinho vai dar vinagre. Porque se você pedir um Santo Espírito,
Porque a palavra de Deus na nossa vida vale mais do que tudo. Buscar em primeiro lugar a minha justiça. Quando a gente entra na presença de Deus, atrás de milagre, para ser usado maravilhosamente, às vezes a gente está sem compreensão. Poderia falar uma coisa assim? Mas melhor é ser convencido pelo Santo Espírito. Sendo convencido pelo Santo Espírito, quer dizer, a presença do Senhor está contigo. É um encontro com Deus. E um encontro com Deus é sempre um encontro maravilhoso. É um encontro que você nunca vai esquecer. É um encontro que nunca vai te deixar. Porque o encontro do Senhor, quando a gente encontra o Senhor, a glória do Senhor nos resplandece. E essa glória, ele fica em nós. Você está andando assim, você já fez um encontro com o Senhor, vamos dizer, um encontro vivo com o Senhor. Você pode esquecer esse encontro. Mas o maligno, quando ele olhar para você, ele viu essa marca, a marca desse encontro, daquele encontro que você fez faz tempo. Que seja real ou, como falar, espiritual. Você é marcado sempre pelo encontro com o Senhor. João 16, o verso 8 vai dizer, e quando a gente lê e entender, a gente pode entender quando Deus está presente. Você não entende. Às vezes, quando a pessoa, você nunca viu uma pessoa te encontra e essa pessoa começa a falar para você, eu não sei o que fazer para me arrepender. Tudo que eu faço, eu já fui para a igreja muitas das vezes, eu não fiquei, mas eu estou me sentindo, eu senti a vontade de ir. Mas essa pessoa começa a confessar. Quem é você para uma pessoa só te ver e começar a... É para entender a presença do Senhor na sua vida. É para entender a presença do Santo Espírito na sua vida. Quer dizer, quando a presença do Senhor está no lugar, está numa pessoa, o pagão está convencido que ele é pagão. Ele não pode se esconder. O religioso, ele está convencido que ele é religioso. O falso crente está convencido que ele é falso crente. O hipocrita está convencido que ele é hipócrita. Não esqueça que o trabalho, o papel do Santo Espírito é convencer dos seus pecados. Quando a presença do Senhor está em nós, a gente para de se esconder do pecado. A gente para de se esconder do pecado.
A gente começar a buscar o Senhor, a gente começar a se livrar, a gente começar a se render, a gente começar. É a presença do Santo Espírito que faz isso. Quem é uma pessoa, quando aqui nós chamamos, o pastor chama, o pregador chama, é uma pessoa que está aqui no púlpito, chama e vem e se prostrar, o homem. Isso é o trabalho do Santo Espírito. É a presença de Deus que vai lá e tocar no coração. E essa pessoa sempre está ouvindo uma voz que fala, fica aí, fica, você vai se envergonhar lá, toda uma coisa. Mas o poder de Deus é mais forte. Quando o Senhor, Ele toca, quando o Senhor, Ele converse, a pessoa se rende. Não tem como resistir. Tem que se render. É por isso o Senhor está me incomodando, para falar sobre a presença do Santo Espírito. E a gente vai ver lá no Atos 9, versos 3 até 6. Para não perder muito tempo, eu escrevo. Vou ler. Se você estiver aí, pode ler, mas eu vou rapidinho. Durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu, resplandeceu ao seu redor. Então caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saul, Saul, por que me perseguis? Ao que ele respondeu: Quem és, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revela o que deves fazer. Isso é um encontro com Jesus, é um encontro com a presença de Deus. Saul, cheio, a gente sabe a história, cheio de ira, cheio de maldade, cheio de orgulho, vontade de matar os crentes, cheio de vontade de destruir até a igreja de Jesus Cristo. Mas um dia, a presença de Deus vem sobre ele, jogar ele no chão, falar com ele, fechar os seus olhos canais e abrir seus olhos espirituais. Então, mudar a vida dele. Isso acontece só por causa da presença do Santo Espírito. A presença de Deus através do seu Santo Espírito. E nós vamos entender, quando a gente negligenciar a presença de Deus para focar sobre as coisas externas, coisas materiais, a gente acabou negligenciando as coisas mais profundas que transformam um perseguidor em pregador. As coisas profundas, mais profundas, que transformam um perseguidor em pregador. A presença de Deus, ela quebra o ego, ela quebra a rebelião, ela quebra o orgulho, ela quebra a maldade, ela quebra a perseguição. Ninguém existe à presença de Deus. Se você está como Saul, a presença de Deus está aqui para te levar a submeter sua vida a Deus. Como Saul, você
coisas que ferem a Deus, as coisas que combatem a Deus, coisas que estão destruindo a vida dos outros, até a sua vida mesma. Saiba uma coisa, a presença de Deus não está aqui só para resolver problemas financeiros, materiais, mas para permitir que possa submeter sua vontade a Deus para poder se arrepender, para se converter a Deus e para se tornar um servo verdadeiro de Deus. A presença de Deus. A presença de Deus, quando se manifesta, ela faz cair do cavalo da nossa ou da sua atitude. Essa noite eu não sei qual é o seu cavalo. Não sei qual é o seu cavalo. Se é um cavalo, se a gente sabe, o cavalo do Saul era um cavalo religioso. Mas Deus faz cair esse cavalo junto, um cavalo de pecado, um cavalo de ira. Mas saiba uma coisa, tem um Deus, um encontro com Ele basta para derrubar esse cavalo, junto com o cavaleiro, né? Junto com você. A presença do Senhor é suficiente para fazer tudo isso. Só que quando o Senhor ele vier, ele sempre faz uma transformação. Ele sempre faz passar de natural a espiritual. É por isso nós estamos como crente vivendo uma vida, às vezes achamos que é uma vida física, é uma vida natural, mas nesta noite nós precisamos nos levar a esse nível para entender que a nossa vida, a vida que nós estamos levando aqui, não é uma vida simples, não é uma vida natural. Você está te vendo como uma pessoa natural, mas ele, o inimigo, ele não está te vendo desse jeito. Ele, o inimigo, ele te conhece até mais do que você. Mas por que ele está te perseguindo? É somente porque ele está vendo você num caminho diferente. Você não está no caminho dele. Você está diferente. Ele já sabe aquilo que o Senhor reserva para você. Ele já sabe, como a inveja dele, ele está sendo perseguido você. Você precisa entender. Todos os dias nós precisamos olhar ao Senhor para que Ele abra os nossos olhos espirituais, a nossa compreensão, a nos entender quem somos. E quando nós entendemos quem somos, nós vamos nos levantar e vamos para lá. Para lá é aonde? Fazer a obra do Senhor. Dar prioridade às obras do Senhor. Dar prioridade a tudo que o Senhor ele tem prometido. Dar a prioridade ao Senhor, somente a Ele. Deixar todas as coisas ao terceiro, quarto ponto. Plano, ponto. Isso não vai acontecer simplesmente. É você procurar o Senhor e tu acharás Ele. A presença do Senhor, Ele faz cair do cavalo, a fim de que o cavaleiro possa se tornar ser humilde. A gente entende a humildade de Paulo. Esse homem, aquele homem arrogante,
aquele homem arrogante. E no caminho que ele estava, era um caminho para matar, destruir aí a igreja. Mas tem uma coisa nessa história. Quando ele foi tocado, ele entende rapidamente que era o Senhor. Ele fala, o Senhor, o que tu queres? Sabe por que ele entende rapidamente que era o Senhor? Não somente o Senhor, ele tirou a visão dele, mas ele entende alguma coisa. Ele entende, ninguém consegue me confrontar. Todo mundo estava fugindo de mim. Mas aquele que me toca agora não é qualquer um. Se não fosse o Senhor. E o Senhor, quando Ele toca, a gente entende que essa mão, porque a mão dele não é como a nossa mão, é diferente. É palpável a nossa mão. Mas a mão dele é só cair, se for cair, se para cair, cair. Se for para cair, cair. Se for para morrer, morre. Se for, você verá o caminho ruim e o caminho bom. A presença do Senhor transforma Saul em Paulo. Essa noite, porque Ele é tudo poderoso. A gente entende que ninguém podia falar com Saul. Nem Pedro, nem Tiago, nem qualquer um dos discípulos não podia chegar até para Saul para falar do Evangelho. Todo mundo estava longe dele, ficava longe. E quando Deus ele revela aquele Ananias para ir lá, e a gente lembra ele falar, mas não é aquele homem que mata, que bate, que leva até a prisão. Mas o Senhor falou, eu já tenho feito tudo o que deveria ser feito. Você pode ir. A presença do Senhor rende ele muito humilde. Então, eu quero dizer para você, alimente a presença de Deus na sua vida, para que possa, para lhe transformar em Paulo. Deus confunde Saul para lhe transformar em Paulo. Da mesma maneira que Deus confunda tudo que há em ti, que é fora da vontade de Deus. Nós precisamos entender a importância da presença de Deus na nossa vida. O papel que nós temos é alimentar a presença dEle. E alimentar a presença dEle em buscar nele. E é orar ao Senhor. Se você não souber o que fazer, é pedir a Deus. Deus é fiel, Ele vai revelar. Se o Paulo que estava naquele caminho, o Senhor quer se revelar a ele e você. O Senhor, Ele está esperando um encontro contigo. Quando eu cheguei a Deus, eu cheguei simplesmente. Eu entendi que há um Deus. E eu entendi esse Deus a gente tem que servir a Ele. Eu falei até isso, eu vou só para a igreja, como qualquer um, simples. Mas o plano de Deus, para mim, não era isso. O Senhor, Ele tem uma maneira simples de chamar a você. E o Senhor, Ele vai revelar o caminho dEle, o propósito dEle, a promessa dEle para você. É quando você está com Ele. Porque tem coisa íntima, Ele não vai falar antes.
Você tem que estar caminhando com Ele para que Ele fale contigo o que Ele quer ou não. Mas Ele tem um jeito de te chamar. É para você obedecer. Então, a presença do Senhor é maravilhosa. Quem vive na presença do Senhor, vive os milagres do Senhor. E através da sua vida, outras pessoas vivem da maravilha do Senhor na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Pode ficar de pé, em nome de Jesus. Que o Senhor possa aplicar essa palavra na sua vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E nós vamos orar. Esse tempo é um tempo de oração. Nós vamos orar a Deus naquele sentido que eu preguei. Porque não podemos ficar longe do Santo Espírito. Porque quem faz tudo é Ele. Deus está aqui. Deus está aqui para falar. Mas o Santo Espírito está aqui para se mover. Para se mover. E quando Deus fala, Ele age. Ele sempre está esperando falar de Deus para Ele operar na sua vida. Mas tem que ter o encontro com Ele. Só está esperando isso, um verdadeiro encontro. Um encontro com convicção. Um encontro com atitude. O Espírito de Deus está esperando na sua vida. Para operar na sua vida, para te direcionar, para dizer o que Ele quer de você. Coloque a sua mão no seu coração e vamos orar. Você vai orar. É tempo de orar, de pedir a Deus. Eu quero essa presença na minha vida. Eu não quero ser um crente cucico. Vou usar essa palavra, não sei se existe em português. Não quero ser um crente cucicuçá. Um crente de qualquer jeito. Oremos. Senhor Deus de nossos pais, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Em nome de Jesus, meu Pai, estamos aqui, Pai, mais uma vez na sua presença, Pai. Queremos, Pai, te agradecer, Pai, por este momento precioso, Pai, por tudo que tem feito, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de romper essa barreira de frio esta noite, aquele tempo, Pai, mas não sei, para mim, é por causa, Pai, da sua presença, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por cada um de nós que está aqui, Pai. Obrigado, Pai, pela presença, Pai, dos nossos irmãos, Pai, de lá do Chile, Pai. Obrigado, Pai, pela sua presença na vida deles, na vida de cada um que está aqui, Pai. Pai, nós queremos esta noite, Pai, um encontro, Pai, contigo, Pai, um verdadeiro, Pai, encontro, Pai. Nós queremos, Pai, uma atitude, Pai, verdadeira, Pai, para que nós, Pai, possamos ter, Pai, intimidade contigo, Pai, ouvindo, Pai, a tua voz, Pai, obedecendo, Pai, a sua palavra, Pai, a viver, Pai, na obediência, Pai, da sua palavra, Pai. A tua igreja, Pai, precisa, Pai, a sua presença verdadeira, Pai, aonde, Pai, que qualquer um que chega aqui possa ver a manifestação verdadeira da sua presença aqui, Pai, neste lugar, na nossa vida, Pai, na nossa casa, Pai. Assim, Pai, nós te oramos e te agradecemos em nome do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E amém. Estenda a sua mão e receba a benção apostólica. Que Deus te abençoe e te guarde.
Que Deus sobre ti levante seu rosto, tenha misericórdia de ti. Que Deus sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Fica no Senhor, em nome de Jesus. Vá em paz. Amém? Amém.